Muito bem, pessoal. Então, continuando com o nosso gênero textual falando sobre viagens, né? As nossas... O nosso conteúdo, na verdade, ele é um conteúdo, assim, eu acho ele, assim, bastante light, vamos dizer assim, como se fosse na gíria, né? Porque ele é um conteúdo, assim, espontâneo. É claro que vocês têm que entender o que a mensagem está transmitindo, mas eu o considero assim um conteúdo assim bem que as pessoas com certeza devem ter muita coisa assim para se expressar, né? Igual suponhamos, eu acredito que muitos de vocês já tenham viajado, né? Porque na verdade esse conteúdo aqui, relatos de viagem, ele não está falando assim daqui em Artulândia, daqui em Mirilândia. Ele não está falando assim daqui em Ceres, em Anápolis. Mas, dependendo do caso, também pode ser, por que não? Só ressaltando que relatos de viagem, ele é igual eu falei para vocês. Não é que se vocês forem contar uma história, não sirva uma viagem daqui em Anápolis, daqui em Goiânia. O relato de viagem, ele é uma coisa assim um pouco mais extraordinária, tá? Por quê? Porque, na verdade, ele é lembrado, quando se fala relatos de viagens, ele se lembra, vamos dizer assim, tipo assim, uma loucura, vamos dizer assim, ou uma aventura, daquela assim, a gente fala, ah, fulano é louco, né? É nesse sentido. Uma das pessoas, mas não estou querendo dizer que para fazer um relato de viagem a pessoa tem que ter cometido uma loucura ou tem que ter acontecido uma coisa muito ruim, muito extraordinária, não é isso. Estou dizendo assim, que o relato de viagem é uma coisa assim, vamos dizer assim, fantástica, uma coisa assim, que mais causa espanto do que você chegou em certo lugar, ah mãe, cheguei, tô bem, como foi de viagem? Foi bem. Não é aquela coisa que aconteceu exatamente o que tinha que acontecer. Não é isso, é uma coisa assim, um pouco mais espetacular, vamos dizer assim, tá? O relato de viagem é nesse sentido que nós estamos trabalhando, quer dizer isso, tá certo? Aí, como sempre eu falo para vocês, sempre tem aquela pessoa que se destaca em alguma coisa, não é? Por exemplo, nós sabemos de relatos de viagens que são super famosos. Mas será que só os famosos é que escreveram? Não, né? É porque talvez ou não tenha tido as técnicas da escrita, não tenha, assim, pego assim, vamos dizer assim, as manhas como se escreve, ou a pessoa não soube se expressar através da escrita, né? Ou aquela viagem não foi uma viagem assim tão atraente, né? Por isso que eu digo que o relato de viagem, ele não é uma viagem assim que as coisas correm exatamente como planejado. Assim, quando eu for explicando para vocês, vocês vão entender a essência. Por exemplo, no decorrer da história, nós temos a história de Marco Polo, que inclusive é uma das que nós vamos ver no nosso livro, né? A história de Marco Polo, na verdade, ele era um mercador, a família dele, né, o pai, a família dele mexia com buscar especiarias de lugares diferentes. Ele era embaixador explorador veneziano e as coisas que ele foi fazendo, ele registrou, ele foi registrando, ele fez um livro, né? Ele escreveu para os europeus as maravilhas da China. Ou seja, dizem, né? Dizem que ele foi um dos primeiros a conhecer a China, um dos primeiros europeus a conhecer a China. Ele foi até a capital de Pequim, mas também não foi só a China não, outras cidades também. Só lembrando que Marco Polo, ele nasceu em 15 de setembro de 1254, em Veneza, na Itália. E ele morreu em 1324, na Itália também. Porém, ele teve a oportunidade, né, de viajar e aí ele chegou lá e conheceu um mundo super diferente. Aí ele não conhecia um monte de coisa, né? E ele foi fazendo os registros. É claro que ele não falou só da China, ele falou dos outros lugares. E ele passou muita dificuldade, ele foi separado do pai dele, me parece que
quando ele resolveu, né, conhecer a China, muita gente achou que não valeria a pena e coisa e tal. E o pai dele voltou da China, ele passou por problemas com o imperador da China, com a esposa, né, lá ele se casou e enfrentou guerras, né, então foi uma situação bem complicada, bem difícil. E por fim acaba que ele ficou sozinho. Então ele registrou. E como aquilo tudo era uma novidade, inclusive assim, algumas coisas que eram comuns na China não era comum lá no país onde ele vivia, na Itália, né? Então ele foi registrando. Quando ele chegou lá, muita gente falava assim, isso é mentira, isso não é verdade, que inclusive o pai dele, né, também já tinha sido considerado mentiroso, né? Só que como ele ficou lá mais tempo, ele se envolveu mais com a cultura, com as pessoas, se casou, né? Então, com certeza ele foi considerado como louco, porque eram mundos opostos, mundos diferentes, e ele conseguiu fazer esse registro, né? Então, aí ele transmitiu e, por incrível que pareça, se tornou tão famoso que atravessou décadas e décadas, né? Só para vocês terem uma ideia, quando ele morreu em 1900 e... Não, ele morreu 1300 e pouco, 1324, por aí. Olha só a importância do registro. Então, foi uma história que ele contou detalhes. Há quem diga que aquelas histórias não são exatamente daquele jeito, não foram exatamente aquelas coisas que aconteceram. Talvez ele não tenha vivenciado tudo, mas ele registrou. O que pode ter acontecido também é que os escritos que tem hoje não são os escritos originais, né? Outras pessoas foram reescrevendo, foram alimentando, a língua foi mudando, né? Então, o que pode ter acontecido é que algumas pessoas, vamos dizer assim, poetizaram, né? Ou infiltraram informações que ele não tinha escrito. Mas o básico, né? A ideia ficou. Tanto é que ficou super famoso o livro dele. Aí vai dependendo da tradução, pode ser que tenha títulos diferentes. Outras pessoas se espelharam nele, e inclusive muitos filmes e séries também foram feitas relacionadas à vida e à viagem, né? Geralmente é mais voltada à viagem do Marco Polo. Outro, vocês devem ter ouvido falar, Amir Klink. Amir Klink também é muito famoso. Já foram feitos muitos livros, documentários e filmes, né, sobre Amir Klink, porque ele também viajou. Inclusive, Amir Klink viajou sozinho, enfrentou os fenômenos da natureza, passou dificuldades e quando ele tomou aquela decisão, porque ele não viajou só uma vez, ele viajou várias vezes, né? Então também hoje em dia vocês abrem muitos livros aí que vocês ficam conhecendo a história de Amir Klink, que é uma história assim espetacular, certo? Então, mas não é só Amir Klink, não, existem muitos. Um que vocês já devem ter ouvido falar, que registrou lá as suas viagens, que inclusive tem carta super famosa, foi o Pero Vaz de Caminha, né? Que quando ele chegou aqui no Brasil, ele ficou assim vislumbrado, ficou encantado e começou a escrever uma carta, né? Mandando a carta para Portugal, que ele estava maravilhado com a natureza do Brasil, com a árvore pau-brasil, com as aves, com as índias, elogiou as índias, elogiou a natureza, né? Elogiou muitas coisas, e ele soube escrever tão bem escrito que a carta dele ficou assim, uma carta que virou um documento, certo? Então, são duas coisas quando se vai escrever um relato de viagem. O primeiro é a viagem, que não é uma viagem comum, como você às vezes faz uma viagem. Igual, por exemplo, algumas viagens que eu já fiz, elas foram importantes para mim. Mas eu acredito que se eu for fazer um relato de viagem, fazer um livro,
provavelmente eu não terei aí um sucesso espetacular nas minhas viagens, porque não aconteceram coisas extraordinárias. As coisas extraordinárias que aconteceram para mim no meu contexto, mas elas não teriam assim uma repercussão. Oh, que história maravilhosa, que história, né? De preferência, claro, que as histórias sejam verídicas do início ao fim e que tenha como comprovar. Algumas coisas para mim foram maravilhosas, todas as minhas viagens foram maravilhosas, mas caso eu vá escrever um livro, eu vou perder meu tempo. Eu posso escrever meu livro porque daqui 50 anos, 60 anos, talvez ele possa ter alguma utilidade, alguns fragmentos dele possam ter utilidade, porque muitas coisas que nós escrevemos podem se tornar um documento, mas se eu resolver fazer um livro, dificilmente eu vou ter um retorno financeiro com o meu livro, tá certo? Então, um relato de viagem é uma viagem que a pessoa tem que falar coisas tipo assim, cultura, a pessoa, né, vai envolver história, vai envolver geografia, talvez envolva política, religião, vai envolver muitas coisas, até sem que a pessoa perceba, ela estará contando minúcias, né, detalhes, nas entrelinhas, dá-se para entender. Tudo bem? Então é por isso que alguns relatos de viagem são famosos. Não existem só os famosos, existem os que não são famosos. Os que não são famosos somente porque são coisas corriqueiras, né? Que talvez só tenha importância para mim, para o autor, né? Tá certo? Então eu acredito que tenha ficado claro, né? E nós vamos voltar para a nossa aula, tá ok? Estou te aguardando, estou aguardando vocês.